Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós que adotamos a revista Compromisso, estamos na lição de número 2 e na página de número 7 temos o sermão de Paulo em Atenas, com base no capítulo 17, versículo 22 e 34. Já fizemos até aqui um resumo dos sermões apresentados anteriormente, uma referência ao sermão de Paulo em Antioquia, sermão de Estevão, os dois sermões da parte de Pedro, um no templo e o outro no dia de Pentecostes. E a gente agora vai trabalhar com base nesse capítulo 17, do versículo 22 até o 34. Para se ter uma ideia, o apóstolo Paulo ele está diante dos cidadãos da cidade de Atena e é justamente nessa cidade que era conhecida por sua filosofia e também pela idolatria. Quando mencionam no versículo 22 aqui a palavra Areópago, que está em destaque, observamos que diante desse Areópago, porque Paulo estando de pé no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Ele aproveita um altar com a inscrição ao Deus desconhecido para anunciar o verdadeiro Deus. O apóstolo Paulo apresenta Deus como o Criador, inclusive, que não habita em templos feitos por mãos de homens. É isso que o texto nos diz no versículo 24, o qual está sendo projetado, e você pode acompanhar e fazer, naturalmente, a sua leitura. De modo que ele mostra que Deus não precisa de nada, nem de ninguém, pois ele é que dá vida a todos os homens. E Paulo também vai falar mais adiante sobre o propósito de Deus em relação à existência humana, que é o quê? Fazer com que os homens busquem ao Senhor. A gente sabe perfeitamente que a humanidade deu as costas para Deus lá no Éden, e a partir daí, por conta do pecado que adentrou a humanidade, o homem está num estado de inimizade com o Deus Criador. Todavia, Deus busca, e é por isso que ele toma a iniciativa para remir aquela pessoa, para comprar, porque Jesus, no caso em questão, ele veio justamente buscar o perdido, ir ao encontro, ele vai ao encontro, de modo que a iniciativa da salvação é sempre de Deus. Isto porque o homem, no seu estado pecaminoso, ele se encontra num estado que a Bíblia descreve como morto nos seus delitos e pecados. Agora, o apóstolo Paulo, depois de mostrar que o propósito da existência de Deus, digo, da existência humana é buscar a Deus, ele vai citar alguns poetas, porque ele vai mencionar aqui para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Paulo cita poetas gregos para se conectar com o seu público. E em seguida, mais adiante, portanto, ele vai falar sobre o juízo de Deus e aponta para quem? Para a pessoa bendita de Cristo Jesus como um juiz designado, comprovado por sua ressurreição. Porque Jesus foi morto, sim, mas ele foi ressuscitado e hoje está à direita de Deus Pai. Quando a gente analisa até o último versículo, que é o 34, valendo lembrar, né, apenas lembrando que é do versículo 22 até o 34, a gente pode terminar esse vídeo apresentando alguns pontos positivos, pelo menos da parte de... O primeiro ponto positivo que eu quero mostrar aqui é que Paulo contextualiza a sua mensagem sem comprometer a verdade. A maneira, a forma de anunciar o evangelho, por exemplo, pode variar de uma geração para outra.
até mesmo dentro da mesma geração. Todavia, nós não podemos e não temos o direito de diluir o evangelho para que se torne mais agradável aos homens. Até porque nós, como pregadores da palavra de Deus, não podemos ficar em cima do muro tentando agradar gregos e troianos. Uma outra coisa que eu quero destacar é que ele usa uma ponte cultural. Ele aproveita que tinha lá um altar ao Deus desconhecido para apresentar o Evangelho. Que coisa maravilhosa, que estratégia, que sabedoria da parte do apóstolo Paulo. Hoje precisamos ser sábios para anunciar o Evangelho, utilizando estratégias, sim, mas não iscas. Eu, particularmente, não gosto de utilizar iscas para fisgar a pessoa. Pelo contrário, a gente usa estratégia para alcançar as pessoas mediante um evangelho puro, simples, porém a gente precisa agir de uma forma muito séria, sempre em respeito ao ser humano e em submissão à vontade de Deus. Uma outra coisa que eu quero destacar é que o apóstolo Paulo, ele apelou não às emoções, ele apelou à razão, uma cidade conhecida pela sua filosofia, é verdade, como já foi dito aqui no início, mas a gente precisa entender que ele, pelo menos, apelou à razão, à filosofia, à cultura local para ganhar a atenção e criar uma conexão. A gente pode utilizar essa estratégia nos dias atuais, criar uma conexão com a filosofia da época, com a cultura da época, para que a gente alcance o máximo de pessoas possível com o Evangelho de Deus, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Além disto, Deus deseja ser conhecido e nossa vida deve ser uma busca sincera por Ele, de modo que as pessoas precisam ver Cristo em nós. Eu vou terminar dizendo que devemos estar preparados para apresentar a nossa fé de forma respeitosa e contextualizada. A gente não tem que agredir as pessoas na sua religiosidade, nos seus credos, em outros aspectos. Pelo contrário, tem que ser feito de uma forma respeitosa, muito cuidadosa e, como eu disse agora há pouco, contextualizada. Desta forma, encerro todos os exemplos de sermão que foi apresentado, os cinco, dentro da revista, de acordo com a página de número 15. Eu fui até a página 17 e encerro, portanto, a lição número 2 com bastante material de apoio para o professor.